Olha aqui. Ontem nós vimos o Paulo Guedes ter uma reação imprópria, né? Bom, não foi ontem nós tratamos do assunto aqui. Tem uma reação imprópria com uma jornalista argentina que perguntava sobre o Mercosul. E eu mesmo, se vocês procurarem no meu blog, eu sou um crítico do Mercosul porque eu acho que da forma como o Mercosul andou e da forma como está ainda, ele dificulta acordos bilaterais. Acordos entre países ou entre o Brasil e blocos. Porque, como regra geral, para que isso aconteça, tem de haver a concordância de todo mundo. Se você vai muitas vezes em busca do seu interesse, mas isso contraria o interesse desse ou daquele, não acontece, né? Então é preciso sim rever. E acho que faz tempo que eu preciso rever. Agora, é preciso também tomar cuidado. Porque quando a gente coloca números nas coisas, e como vocês sabem, é uma coisa que eu procuro fazer, né? Eu não venho aqui para me perder ou me dedicar a proselitismo ideológico. Eu deixo isso para militantes políticos, eventualmente para alguns humoristas, né? Eu, embora possa ser muito engraçado à minha maneira, não sou humorista. Embora tenha convicções muito claras, não sou militante de coisa nenhuma, né? Ah, mas você não foi militante antipetista? Não. Militante, não. Tinha e tenho críticas e as fiz e as faço. Quando são devidas. Mas não é militância. A militância é preciso que a pessoa tenha um compromisso outro, fora do seu trabalho. E eu não tenho. Nenhum. Não? A parte mais difícil das minhas defesas ao longo do meu trabalho foi, por exemplo, dizer que o governo Temer fez uma boa gestão. Essa foi a parte mais difícil. Porque aí eu tomava porrada da direita, da extrema-direita e da esquerda, dos dois lados. Tá? Quando eu vejo hoje o Bolsonaro falando sobre reforma da Previdência e tentando articular a aprovação da reforma da Previdência, eu aplaudo. Porque eu sou favorável à reforma da Previdência. Eu sou favorável. Quem foi contrário à reforma da Previdência, o Bolsonaro era contra, o Onyx Lorenzoni era contra, esses eram contra. Eu fui a favor. Fato. Quando os caminhoneiros pararam o país e nos conduziram à beira do desastre, quem foi discursar lá na greve foi o Gustavo Bebiano, não fui eu. Eu pedi o fim da greve. E tomei porrada. Não sou mártir de nada, apenas eu tenho coerência. Ah, não, esse é um país em que a coerência não vai cair de moda. Bom, não vai cair comigo. Mas eu volto ao Mercosul. É preciso mexer no Mercosul? É. Se mexer errado, dá um baita problema. Se mexer errado, dá um baita problema. No ano passado, as exportações brasileiras para o Mercosul totalizaram 21 bilhões e 37 milhões de dólares. Total. O saldo positivo para a balança comercial, né, foi de 10 bilhões, porque aqui estava até novembro, foi de mais de 10 bilhões de dólares. Mercosul. Ah, mas aí você pode dizer, caro Coutinho, bom, claro, como estamos presos de algum modo ao Mercosul, bom, primeiro que a gente não está, porque evidentemente
o nosso maior parceiro são os Estados Unidos, o segundo maior parceiro é a China. Nós não estamos presos ao Mercosul. Nós nos relacionamos com outros países. Quando se fala que o Mercosul cria dificuldades, é preciso entender, cria dificuldades para acordos específicos. Não cria dificuldades para que a gente exporte para o mundo. E aí é preciso ficar atento a uma coisa, que certamente a indústria brasileira daqui a pouco se manifesta. Então, eu estou falando isso porque eu não acho que o Bolsonaro vai assumir e no dia seguinte muda tudo no Mercosul. Não vai mudar. Uma coisa é a retórica, outra coisa é o governo. Por que não vai mudar? Porque, de novo, é preciso que a gente coloque números nesse negócio. E o trabalho do jornalismo é precisão. Se não for para ser preciso, serve para quê? Então vamos ver. Desses 21 bilhões que o Brasil exportou para o Mercosul, 18,55 bilhões são produtos industrializados. A indústria. Os chamados produtos básicos, 1,831 bilhão, e semifaturados, semi-manufaturados, na verdade, 619 milhões apenas. Então, notem que nesse nosso acordo com o Mercosul, o principal interessado é a indústria brasileira. Indústria brasileira, que nunca se cansa de dizer, é a que gera os empregos mais bem remunerados. Ah, mas aí que tá, né? Como a gente fica restrito ao Mercosul... Não, insisto, a gente não está restrito ao Mercosul. A gente pode exportar para quem quiser comprar do Brasil. Só que aí, atenção, são os próprios empresários brasileiros a dizer que se a gente não tem o Mercosul e acordos com a Argentina, porque aí tem as compensações, a gente compra produtos agrícolas, vende produtos... O Brasil não teria condições de botar seus produtos industrializados competindo no mundo. E simplesmente você pode, a depender de como se encaminham as coisas, provocar uma quebradeira aqui dentro. Entenderam o raciocínio? A nossa indústria ainda não é competitiva o bastante para chegar de peito aberto para negociar com os Estados Unidos, para China, União Europeia. Portanto, ter o mercado do Mercosul é importante. E isso são os próprios empresários que dizem. Vá pesquisar. Você encontra isso por aí. Então dizer simplesmente, nós não queremos saber mais de Mercosul, não é prioridade, tá ok? Não é prioridade, era isso que não é prioridade, acabou, não quero saber. Evidentemente, não é uma boa ideia, né? Em relação à Argentina, que era, e a jornalista com a qual falava o Paulo Guedes era argentina, a Argentina respondeu por 76% dessas exportações. Parceiro importante aqui. Acontece que o comércio exterior, ele é apenas uma peça das relações internacionais. Nós temos essa relação com a Argentina de botar os nossos produtos industrializados na Argentina.
O Mercosul tem algumas proteções que garantem isso. Agora, podemos também dizer, dane-se a Argentina, vamos para o mundo, e a China vai dizer, pois não, a China vai colocar os produtos na Argentina. E atenção, e a preços mais competitivos do que o Brasil. Só que o Brasil tem outros interesses com os parceiros da América Latina. Ué, mas você não disse que você é favorável às mudanças do Mercosul? Sou. Sou favorável às mudanças do Mercosul e estou dizendo que essas mudanças têm de ser feitas e olha, quero crer que serão feitas com cuidado. Acho eu. A hora que se fizer a transição e a hora que alguém pegar o relatório das exportações e importações, quanto é que é com cada bloco, tá, botar na mão do Paulo Guedes, ele vai olhar e vai falar, precisa mudar a relação com a Argentina, com o Mercosul, mas de fato nós vamos ter que ser mais cuidadosos. Isso vai ter que ser feito ao longo do tempo, se for feito. Que tudo que a China está esperando é que o Brasil abra mão de alguns mercados. Que eles não são competitivos numa área em que a gente é, por exemplo, o agronegócio. Eles não são. Agora, eles são os mais competitivos do mundo, tanto é que o Donald Trump tomou cuidados protecionistas com a indústria americana na questão industrial. Até porque não são muito chegados a pagar royalties, etc. Assim, eles são chegaditos numa pirataria, né? Como todo mundo sabe. E num barateamento da qualidade. Não é baratear só preço, é baratear a qualidade também. Né, meu filho? Já foi o tempo que você comprava lâmpada que durava bastante. Hoje a gente olha, vê um defeito e sabe que vai durar pouco. Até aquelas de LED que prometem durar a eternidade. Quando você olha, não dura. Né? O que eu chamo assim, a plasticização das coisas, vai virando tudo plástico, né? São eles. Virando tudo plástico. O meio ambiente pode ser um desastre, mas o preço despenca. Então, olhe, é evidente que essas coisas tenderão a entrar nos eixos. O problema está, de novo, em que nós estamos lidando com uma turma com a qual é impossível conversar. Porque uma crítica como essa, técnica, e que na essência concorda com a tese de que é preciso rever a coisa do Mercosul, não serve. Porque ou você está aplaudindo, ou então você não presta. Ou você está dando dedinho para cima para eles, ou então eles vêm dar dedinho para baixo para você. Entram de forma organizada para ficar sabotando, para ficar criticando, para ficar xingando, para ficar não sei o quê. Ainda não pararam, ainda não saíram da campanha eleitoral. Isso, em algum momento, vai ter de acontecer. Quanto antes, melhor. Aliás, quanto antes começar essa transição, para que se tenha noção do tamanho das coisas, melhor. Melhor para o Brasil. Há uma certa sede de matar o jornalismo e dizer, jornalismo acabou, agora o que existe são só redes sociais. Pois é, não vai acontecer. Não vai acontecer. Podem falar o que for, xingar quanto quiserem. Porque os problemas reais continuarão aí. Os problemas reais continuarão a aparecer. E é preciso que haja quem diga, cuidado, mau caminho aqui, mau caminho ali, campo minado lá.
E voltar atrás de uma proposta quando ela se mostra inviável não é nenhuma vergonha. É uma questão de bom senso. Ah, e quando eu volto atrás, dá a volta atrás. Bom, aí não sei. Para algum lugar vai ter de ir. Para algum lugar vai ter de ir. Ontem, por exemplo, você lia o noticiário sobre reforma da Previdência, você não sabia se o governo Bolsonaro, ou o presidente eleito Bolsonaro, e o Paulo Guedes vão mesmo tentar ver se consegue aprovar a reforma esse ano ou não, porque eles diziam uma coisa e o Onyx Lorenzoni dizia outra, e daqui a pouco nós vamos ver em que estágio está. Ao jornalismo resta fazer o seu trabalho. E é o que nós vamos fazer, né? O nosso trabalho. O trabalho do Bolsonaro será governar o Brasil e o nosso trabalho será fazer jornalismo. #ProntoFamília. O É da Coisa, na Band News FM.